Gente, vamos voltar com a reforma na casinha aqui, ó. Agora o que falta fazer é colocar o forro. Meu irmão tava arrumando a iluminação. E a gente chegou aqui. Eles fizeram o caminhozinho aqui. E eu já vou mostrar lá dentro. Mas antes eu vou mostrar a Tainá. Ô, Tainá! Oi, Tainá! Claro! Arara! 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 Tainá! Tainá! Ó, uma caminha, um tablado no chão. Ali uma prateleira. Falta ainda fechar o buraco lá em cima. Na hora de colocar o forro, a gente ficou na dúvida se faria por cima do caibro ou por baixo. Minha sincera e humilde opinião, eu gosto mais por cima do caibro, porque não aparece o corte do encaixe do forro e nem os pregos, fica só por cima, bonitinho, e tu economiza mais forro. Só que a gente decidiu fazer por baixo, que ia dar muito trabalho, ter que tirar todo o telhado. Então foi mais função ainda, porque a gente teve que ficar ligado nos cortes dos encaixes, pra sempre sair bem retinho. Vamos lá. Uma hora chegou, cansadinha, e a gente tá na função aí do forro. O Diego tá colocando a tomada lá no cantinho. Na hora de fazer os encaixes ali, a gente coloca uma parte maior e uma parte menor e vai intercalando. Ela não pode seguir sempre o mesmo caminho. O forro ele tem que ser sempre colocado intercalado. O corte, o encaixe de um forro para o outro não pode ter uma linha contínua. Aí a gente não conseguiria colocar uma folha inteira porque não dá o tamanho do forro, né? Então tem que ser duas folhas. E para isso a gente coloca uma folha de um pedaço maior e uma folha de um pedaço menor. E assim a gente vai intercalando para cada lado. Não sei se vocês conseguem entender, mas depois eu mostro direitinho como ficou a linha dos cortes. A parte que a gente cortou do forro, a gente deixou para os cantos. No meio, a gente foi procurando deixar sempre o encontro do corte original. O corte que já veio de fábrica, né? Porque ele é bem retinho, ele tem o esquadro bem retinho. Então, encaixando um com o outro, não dá nenhum friso. E aí, quando a gente corta com a maquita, mesmo que a gente tá fazendo no esquadro, ele dá uma diferencinha. Então, não dá para deixar um encaixado no outro, senão vai dar uns buraquinhos. Daí tem que encher de massa. Para isso, a gente ficou organizando direitinho para deixar os cortes original tudo no encaixe. A manta térmica. Olha isso. Pensa na coceira que dá esse negócio. Parece pó de milho. A gente tá botando de pouquinho em pouquinho. O calor do cão. Nessa hora de colocar ali aquela manta, meu Deus, o sufocante. Vai soltando um monte de fiapinho de manta, assim. Por isso que o Lau tava de casaco, porque ele vai pinicando muito. E a gente foi colocando aos poucos aquela manta. E também não tinha para todo o telhado. A gente colocou o que deu. E é isso, porque eles tinham ali e aí a gente aproveitou, né? Para usar, para não ficar guardado. A gente usou prego para fazer o forro. Na casa inteira, as paredes a gente usou parafuso, mas na hora do forro tem que ser com preguinho, porque senão vai muito parafuso. Conforme vai encaixando cada forrinho, a gente vai pregando e prega em todos os caibros. Não falta um, gente. Tudo fica bem pregadinho para não soltar nada depois. Agora falta pouco, tá quase. Você tem que colocar os acabamentos. Já pintaram um pedaço aqui.
E aqui também, nessa parede. Eu tava pintando o forro de marrom, mas eu disse que vai ficar muito escuro. Será? Eu acho. Mas se as paredes vão ser brancas, que cor que vai ser o forro? Tinha que ser essa cor mesmo. Depois de prontinho fica bom. E as madeiras? Essas madeiras vão continuar na mesma cor, o tom da madeira? Ou vai trazer o branco em toda a madeira? Vai trazer o branco, ele já tem um. Né? Eu acho que fica bom essa cor aí. Não dá nada. Porque como é que cor que vai botar no forro se a parede vai ser branca? Não tá tudo de branco? Com forro também? Tem, tá bem claro. Ah, não. A parede já vai ser tudo branco. O forro dessa cor tá de boa, eu As acho. portas e as janelas que não é... Então, mas aí não precisa, aí vai... Mas que cor que vai ser a janela? Tem. Parece Vai ser que marrom? a parede é bege. É branco, não é? Por fora. Vai ficar então essa cor aqui das janelas. É, então, daí combina essa cor das janelas com o forro, combina com a janela, é isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Tem que descascar lá ainda. Tem que colocar os acabamentos. Aqui já terminaram o forro. Aí tem que colocar os acabamentos de meia cana, assim, ó. Eu não volto. Eu fiquei alguns dias sem vir aqui, então eles finalizaram o forro e começaram a pintar. Já pintaram as janelas e a parede ali deram a primeira mão. E começaram no forro também. Essa tinta do forro é aquela mesma tinta de deck. Não é a mesma tinta da parede, é uma tinta diferente. É tipo um verniz, mas não é verniz. Ela é a base d'água. As cores quem escolheu foi a Rafa e eu acho que a irmã dela, né, a cunhada do meu sobrinho. Essa parte de escolher a cor eu não me envolvi porque eu gostei deles, né? Eu tô aqui só como pintora. Acho que vai ficar uma boa combinação. O forro mais escuro, a parede branca. Eles querem colocar branco em todas as paredes na parte de dentro. E por fora talvez seja branco também, com as janelas combinando com o forro. E a porta ela vai ter outra cor. Quando a gente tá de galera trabalhando assim, o serviço rende muito. Enquanto a gente foi pintando ali o forro, meu irmão foi fazendo os acabamentos que ele precisava fazer. A parede, ela tinha uma umidade, então ela descascou, daí tem que refazer uma parte do reboco. Ele tem que colocar também a meia cana, que é no forro, para fazer o acabamento entre o forro e a parede. Nessa primeira mão ainda não foi o suficiente para poder fechar todo o forro. Dá pra ver que ficou algumas manchas, então a gente tem que passar mais uma ou duas mãos, talvez. Primeira mão. E aí depois tem que dar mais uma ou duas mãos. Oi, Tainá! Oi, Tainá! Oi, Tainá! Loro! Arara! 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 Loro! Oi, Loro! Loro! Oiê! Oiê! Oi, Arara! Esse cantinho do forro da churrasqueira aí, ó, foi a parte que eu não consegui filmar, que eu não tava aqui. Aí eles fizeram. Queria ter filmado, porque deve ter dado um trabalhinho. Fui pintar ali, mas como tem a pia, é meio difícil de chegar no cantinho. Daí o Lau foi lá, subiu a churrasqueira e finalizou a pintura no cantinho ali. E depois de seco, a gente veio com a segunda mão. Por mim, eu teria feito com rolo isso, mas meu irmão disse que essa tinta se passa com pincel. Não sei, gente. A gente fez tudo com pincel. Bom que aqui a equipe é grande, todo mundo trabalha. Por enquanto, a gente fez só com 2 mãos de tinta. Não sei se vai ser passado uma terceira mão. Mas eu acho que ele não tá bom aqui ainda, ele vai ter que ser mais pra fora. É quase isso. A caixinha aqui. Aí tu tem que pegar outro pote, ou botar mais água aí nesse pote aí. Pegar outro pote. Não dá pra ver, mas eu tô passando um selador aí. Eu e o Lau, a gente tá passando o selador antes de passar a tinta na parede. Não sei se eu nunca usei selador de madeira ou se eu usei errado. Sei que eu acho que esse tipo de selador eu nunca usei, que ele não tem nem cor e ele é super diluído na água. Ele faz tipo uma película de proteção pra madeira não manchar a tinta, pra não transferir nada da madeira pra tinta. A tinta que a gente tá usando na parede também é base água, tinta pra madeira base água. Conforme a gente foi pintando, foi dando pra ver, assim, como fica diferente, né? A tinta, ela dá uma vida pro ambiente. E o acabamento também, que o meu irmão fez com a minha cana ali no forro.
forro foi pra finalizar, assim, dar o toque final. A parte da meia cana é bem chatinha de fazer, porque tem que fazer no esquadro direitinho, encaixar as união. O bom é que tem essa esquadrejadeira, que é a ferramenta que faz o esquadro direitinho, que a gente corta retinho. Não tenho certeza se é esse o nome da ferramenta, só sei que a gente tem ela, é caseiro, o Dilcinho que fez, mas dá super certo e agiliza super o trabalho. E que trabalho, foi um dia inteiro fazendo esses recortes. Mas no final deu certo, ficou bem direitinho. E, gente, eu digo que dá um ar de mais confortável quando a gente faz esses tipos de acabamento. Olha isso. Porque quando a gente não tem o acabamento, fica desconfortável de ver. Causa um estranhamento e um desconforto. Mas quando a gente vê assim, ó, bem feitinho, bem direitinho, é outra coisa. A vistinha da porta. Tudo errado. Tudo errado. Manhã inteira pra fazer uma vista. E agora a gente vai passar mais uma mão. A terceira mão no forro. E tem que passar na parede ainda. Aqui foi só uma mão ainda, tem que passar. E bora seguir na pintura. Quanto mais escuro, mais bonito fica. Essa cor da tinta deixa a madeira com cara de nobre. Ficou parecendo aqueles forros de cedrinho. A gente usou pinos tratados pra fazer esse forro, então ele é meio esverdeado. O cedrinho, ele é avermelhado. Essa tinta escura ficou sensacional, muito parecendo madeira nobre. Eu não me canso de dizer que a tinta dá vida no ambiente. Pra mim, a melhor parte de qualquer obra, qualquer reforma, é quando chega na pintura, porque a pintura, ela faz o acabamento final. Pode estar com a casa completinha, o reboco feito, tudo direitinho, mas se não tiver pintado, não tá completo, não tá perfeito. Depois de finalizar a pintura das paredes de madeira, a gente foi pra parede de alvenaria. Só que antes tem que dar uma descascada no reboco na parte de baixo, porque tava dando uma embolhada. Acredito que isso acontecia antes, não sei se vai continuar acontecendo essa umidade, porque agora como é tudo fechado, antes era uma edícula aberta, né? Então quando chovia, eu acho que molhava tudo aí. Depois de raspar tudo, meu irmão veio passando cimento cola, gente. O cimento cola é bom porque ele é uma massinha bem fininha e depois que seca ele fica bem duro. Super fácil de aplicar, então se não tem mais umidade, ele vai ficar pra sempre ali. Mas a gente tem ansiedade, a gente não deixou de ir pintando enquanto meu irmão ia fazendo os acabamentos do reboco, a gente foi pintando onde dava. Como vocês podem ver, a gente tá passando branco em todas as paredes. Vai ser branco na parede de alvenaria e na parede de madeira. Inclusive é a mesma tinta. Pra quem não sabe, a gente pode usar a tinta de madeira na parede de alvenaria. O que é mais complicado é usar a tinta de alvenaria na parede de madeira. Mas eu tô falando sobre esse tipo de tinta que eu tô usando aí, que é tinta pra madeira base em água. Enfim, gente, estamos chegando no final do vídeo. Queria pedir pra vocês, curte, comenta, compartilha. Se tu não é inscrito, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Não sei se ainda tá tendo a opção de hypar. Se tiver, já sabe, né? Dá um hype aí. Essa cena merece, gente. Olha lá, eu fui lá no cantinho. Da outra vez o Lau foi lá no cantinho pra fazer a pintura do forro. E dessa vez na parede eu fui lá no cantinho, me esmaguei lá pra poder pintar. E o resultado ficou assim por enquanto, gente. A gente ainda não pode pintar onde o meu irmão passou o cimento ali. Então, a gente vai esperar secar para depois continuar a pintura. Então, por isso eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque esse cimento tem que secar pelo menos uns 2 dias pra gente voltar a pintar. Mas até aqui a gente já tem conteúdo suficiente para poder soltar aí pra vocês. Gente, sério, esse forro eu achei sensacional. Não é por nada não, mas o nosso trabalho foi de respeito. Do meu irmão principalmente, né, que fez os acabamentos ali. Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau e até o próximo. Curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Beijo!